Seu time draftou um quarterback na primeira ou na segunda rodada e você quer que ele dê certo na NFL, você quer maximizar o desenvolvimento dele. Será que você deixa ele no banco aprendendo com o esquema, com os head coaches, se desenvolvendo por trás? Ou será que colocar ele para jogar logo de cara é a melhor opção? Meu nome é Felipe, esse é o canal Endzone 51 e para responder essa pergunta eu procurei alguns artigos que eu vou mostrar para vocês. E aqui o primeiro site que eu encontrei foi um site que cobre o Tennessee Titans, por coincidência, que acho que ainda está ativo, mas o artigo é de 2011, então desde 2011 já era uma pergunta que se fazia. De 2011 para cá teve algumas mudanças nesse quesito que eu vou entrar depois. Tá? Mas aqui ele tinha acabado o Pro Football Reference tinha acabado de lançar a ferramenta de busca deles. E a primeira coisa que ele fez foi procurar em quarterbacks que entraram no Hall da Fama de 1969 em diante. Aqui a tabela, tá? Alguns nomes bem conhecidos e o número de jogos que eles tiveram como rookies. Mas essa tabela não tem uma correlação muito boa e, sinceramente, não é uma boa forma de você encontrar essa correlação. Depois ele nichou um pouco mais essa pesquisa e pegou quarterbacks que começaram a jogar de 1996 para cá e começaram pelo menos 8 jogos como titular na sua temporada de rookie. Tá? A tabela está aqui. E, de novo, difícil encontrar alguma correlação com sentar ou não o jogador no primeiro ano para impactar no desenvolvimento. Depois ele nichou bastante essa pesquisa e acabou procurando quarterbacks de 2006 a 2010, com pelo menos 32 jogos onde eles começaram. E elencou por pass rating, né? Apesar de pass rating não ser a melhor métrica, com bastante jogos ele acaba sendo uma métrica até interessante de ver. Depois ele acabou deixando a pesquisa um pouco mais atual para aqueles tempos, né? Mas ele pegou os dados dos últimos 15 anos de quarterbacks que tinham jogado 8 jogos ou mais como calouros, né? E aqui a gente vê alguns nomes conhecidos, né? O próprio Joe Flacco já estava na liga naquela época, mas ainda assim não deu para achar uma correlação entre esses nomes. Então, o que ele fez foi mudar um pouco essa abordagem e usar o pass rating, que, ok, não é a melhor métrica, mas considerando que era 2011 e um número grande de jogos, dessa vez ele usou de 2006 a 2010, que eu acho mais válido você pegar um período um pouco mais próximo do que você estava vivendo. Com pelo menos 32 jogos começados, né, como titular nesse período, e colocou ranqueou por pass rating, né, nesses últimos 5 anos. E aí saiu essa tabela aqui. E quando a gente olha essa tabela, somente 2 quarterbacks do top 10, 4 do top 15 foram quarterbacks que começaram logo o primeiro jogo de suas carreiras ou começaram muito cedo, né, como titular no seu ano de calouro, que era o Big Ben, Peyton Manning, Joe Flacco e o Matt Ryan. E para finalizar, ele acabou fazendo o contrário. Ele pegou o pass rating com uma amostra um pouco maior, né, de 2001 a 2010, das primeiras, somente quarterbacks de primeira rodada que começaram pelo menos 10 jogos como titular e colocou com os piores ratings. E o que ele viu foi que a maioria deles, 9 de 15, começaram jogando logo de cara. Então ele acaba tendo essa impressão de que você deixar quarterbacks sentados no banco um tempo pode
ajudar no desenvolvimento deles. Só que eu vejo alguns problemas nesse artigo aqui, tá? O primeiro é usar PES Rating como métrica, e um problema maior é ser de 2011. Depois de 2011, ou em 2011, eu não lembro direito, mas teve o acordo coletivo e os contratos de draft acabaram sendo tabelados. Então, de lá para cá, a liga mudou bastante em relação a isso. E o segundo artigo, eu acho que aborda melhor isso. E aqui o artigo de 2024, que aborda a questão muito melhor, é feito de uma forma bem mais profissional do que o outro de 2011, até porque a gente tem muito mais estatística, tem muito mais data, né, cercada pela gente e na NFL, coisa que a gente aceita um pouco mais. Então aqui, a princípio, ele fala dos exemplos de Jordan Love e do Aaron Rodgers, que foram dois caras que ficaram muito tempo no banco. O Packers fez basicamente a mesma coisa. E o Jordan Love ficou também 3 anos no banco. Só que depois do acordo de 2011, os contratos são redigidos de forma diferente. Então, quando o Packers draftou o Jordan Love e o Jordan Love ficou 3 anos no banco, ele basicamente tinha 1 ano para ver ou não se ele era o quarterback da franquia, e o 5º ano é opcional. Então, eles correram esse risco e saíram sem o upside do contrato de rookie, que é muito importante hoje em dia. Mas, ele diz aqui, e eu concordo, que se você achar o quarterback da sua franquia, o franchise quarterback, isso acaba valendo a pena, né? Então, poderia ser algo que, se 3 anos no banco ajudasse o cara a se desenvolver a ponto dele se tornar o franchise quarterback, com certeza valeria a pena você perder esses 3 anos do contrato de rookie. E ele cita também, obviamente, o Patrick Mahomes, que hoje é o melhor quarterback da liga, ou pelo menos um dos melhores, né? Óbvio, que ficou 1 ano também no banco. Só que é complicado você pegar exemplos pontuais para usar como exemplo. Então, o que ele fez foi separar os quarterbacks draftados de 2011 para cá, na primeira rodada, até 2024, né? Até 2023, na verdade, porque 2024 eles ainda não tinham jogado. E, surpreendentemente, são poucos os quarterbacks draftados. O número amostral é 37 apenas. Então, a gente já vê que é muito difícil de tirar uma conclusão. Bom, então aqui ele fez o plot, né? Ele considerou a posição de draft, quão bom o time foi e se teve trade-up ou não, né? Porque claramente isso tem alguma interferência no que o prospecto pode se tornar, né? Ele usou o Approximate Value para criar esse plot aqui. Approximate Value é uma estatística do Pro Football Reference que diz pra gente o quanto em números, né? Ele coloca como se fosse um número, quanto esse jogador deu de positivo pra gente, quanto esse cara pontuou pro time, né? E daqui surgiu este plot aqui. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem o AV dos 3 primeiros anos, o Approximate Value dos 3 primeiros anos, e a posição de draft dos quarterbacks draftados, o que mostra uma correlação grande de que os quarterbacks draftados mais acima, os melhores prospectos, tendem a performar melhor, que já mostra que a NFL drafta melhor, né? Tem um bom olho para talento, mais do que a gente imagina, até mais do que a gente dá mérito para eles. E aí, indo para o segundo e para o terceiro gráfico, que eu já vou mostrar já, eles correlacionaram o eixo Y, que é isso mesmo, tava verificando se era eixo Y mesmo, sem eu confundo.
O eixo Y aqui, que continua sendo o AV dos 3 primeiros anos desses quarterbacks, com a margem de vitórias projetadas para esses times. E que depois é corrigida, né, colocando... aqui a gente só tem os trade-ups. E depois, para tirar esse viés dos trade-ups mesmo, a gente tem esse terceiro gráfico aqui, que mostra que os quarterbacks que já começaram de titular, os quarterbacks que teriam, né, que a ideia era ficar como reserva para sentar e acabaram entrando por qualquer outro motivo, e os quarterbacks que sentaram realmente no seu primeiro ano. E aí a quantidade é muito menor. Então a gente acaba vendo que as equipes que draftam e pensam, vamos sentar o quarterback, geralmente é um plano que acaba por dar errado. A maioria dos quarterbacks aqui, se a gente for olhar, que teoricamente deveriam sentar, realmente sentaram. E aqui ele fala, né? Nem todos os quarterbacks draftados altos vão para times ruins, porque tem a questão do trade-up, mas os times que fazem trade-up também se colocam em situações ruins, então eles acabam virando times piores, porque perdem muito capital de draft. E aí a gente já pode evoluir para essa tabelinha aqui, que mostra exatamente o que a gente estava vendo naqueles gráficos. O número de jogadores que jogou e o número que jogou direto e o número de jogadores que era para sentar e aí começaram é muito similar. E aí que se vocês forem ver a quantidade de gente que renovou com o contrato ou que teve o 5º ano ativado, tem uma vantagem grande para quem jogou já direto. Não é uma vantagem muito grande, mas tem uma vantagenzinha maior. Mas é aquilo, a gente tem que olhar também que os times piores, que estão em pior situação, que draftam primeiro, são os times que esses quarterbacks começam, que é o caso, por exemplo, do Ken Ward esse ano. E assim, esse ano a gente teve também os Giants, né? Que o plano foi draftar o Jackson Dart mais para baixo, né? Ainda na primeira rodada, mas ainda assim é um time muito ruim que acaba entrando nessa situação de inicialmente era para sentar e o time era tão ruim que não valia mais a pena. Não valia mais a pena segurar, que é o que ele diz aqui. Provavelmente helicóptero. Provavelmente o approximate value do Jackson Dart talvez até seja alto, pensando nessas posições, porque é muito possível que ele melhore o recorde dos Giants, porque os Giants eram um time muito ruim com baixas expectativas na temporada. E aqui acho que aqui ele tira algumas conclusões, mas basicamente ele diz que os times que deixam seus quarterbacks sentados realmente... eu esqueci de mencionar isso, né? Os times que sentaram, foram apenas 6 quarterbacks que sentaram um ano inteiro, e desses ele não colocou todas as opções, mas é basicamente o Patrick Mahomes e o Jordan Love. E o Jordan Love, nem uma opção de 5º ano ele foi aceito. A gente coloca ele como um franchise quarterback hoje, mas a opção de 5º ano dele não foi aceita, né? Então é basicamente o Patrick Mahomes. Desde 2011 foi o único desses quarterbacks que sentaram que teve a opção de 5º ano exercida no contrato. Então, a gente tem 2 vieses importantes aqui de olhar, quando a gente vai olhar esses exemplos, que são times que deixam o quarterback sentado, que conseguem, né? Que tem isso, uma coisa é o seu plano, outra coisa é você conseguir deixar ele sentado de fato. São times que são bons.
no caso do Jordan Love e do Patrick Mahomes, eles já tinham quarterbacks decentes. Diferente do caso, por exemplo, do próprio Giants ou o Chargers com o Justin Herbert. Herbert era para ter ficado sentado, porque teoricamente ele era um quarterback mais cru. E aí depois do médico injetar, da injeção no pulmão do Tyrod Taylor, ele acabou entrando. Então a conclusão é meio que os times que conseguem sentar os quarterbacks, eles são times já bons, que têm seus quarterbacks provavelmente, e que, ou pelo menos um quarterback que você consegue fazer a ponte, né? E que tem condição de permanecer com ele sentado ali. Os outros times, talvez eles se beneficiem de colocar o quarterback já direto. Então, para finalizar aqui, eu achei esse terceiro... Isso aqui não é um artigo, né? Na verdade, um blog, e eu achei interessante porque ele pegou quarterbacks de 1990 a 2022 e classificou em categorias. Tá? As categorias não tem nenhum padrão estatístico, é mais levando em consideração como foi a carreira deles mesmo, né? E aqui ele colocou como primeira e segunda rodada dos drafts de 1990 até 2022. E ele escreveu isso aqui em 2024. E é basicamente uma nota. Ele deu uma nota pros quarterbacks todos draftados. E ele colocou aqui uma nota de corte de 6 jogos. Tá? Ele colocou aqui. Se o cara começou até pelo menos 6 jogos, ele vai ser colocado como starter. Né? Então entra também naquilo que a gente falou do artigo seguinte. Provavelmente muitos foram draftados para sentar e aprender, né? E acabou que eles entraram e acabaram jogando. E assim, eu não vou destrinchar demais, tá? Eu vou deixar todos os artigos aqui na descrição do vídeo. Mas no final das contas, os starters tiveram uma média bem maior, inclusive. Aqui a gente pode dar uma olhada, né, da duração do ano da carreira desses jogadores, mas quando a gente filtra por primeiro round, tem uma diferença considerável, né? Assim como o número aqui, também o número total de jogadores que são busts, enfim, os jogadores que deram mais certo geralmente foram os que começaram de uma vez, assim, foram titular logo de cara. Eles tiveram uma carreira em média mais duradoura, mas isso também é bem esperado, porque os jogadores que dão certo, eles têm uma carreira mais duradoura mesmo. Jogadores como Peyton Manning, o próprio Matt Ryan, entraram nessa... Philip Rivers, Eli Manning, todos eles ficaram muito tempo jogando por anos consecutivos, né? Então a média tende a ser alta mesmo, tende a ser maior do que o pessoal que ficou muito tempo, ficou no banco, entrou e não deu certo. Ainda mais levando em consideração jogadores de segunda rodada, né? Então, assim, a conclusão que dá para chegar disso tudo, isso é uma conclusão minha, tá? É de que talvez essa coisa de deixar o quarterback lá para aprender seja uma coisa superestimada. Porque quando a gente olha, tudo bem, são poucos exemplos, né? A gente tem um número amostral pequeno, mas quando a gente olha na história recente, a maioria dos jogadores draftados na primeira rodada tiveram que jogar. E eu não acho que isso impacta tanto assim no desfecho do sucesso dele. Realmente, talvez alguns jogadores se beneficiem mais de ficar algumas rodadas no banco, ter um início tardio, né? Ali depois da semana 5, 6,
Mas talvez isso nem faça tanta diferença assim. É difícil de você saber a dinâmica, talvez coisas como o físico do jogador, né? Você tem mais tempo para evoluir e diminuir o risco de lesão. Isso pode sim ser um fator. Agora, em questão de performance e evolução, provavelmente isso não faz tanta diferença assim. Por esse vídeo é isso. Obrigado, se você ficou até aqui, não se esqueça de dar o like e se inscrever aqui no canal. Valeu por tudo, obrigado e tchau. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!